Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos todos a mais um vídeo da ArcSteel. Hoje a gente vai falar do quê? De custo. Até que enfim que esse vídeo vai sair. Vocês me perguntam muito quanto que custa a obra que a gente apresenta aqui. E a gente teve aqui no canal da ArcSteel uma série, vamos chamar assim, com vários episódios falando da Casa 47. No episódio número 1 eu chamei ela de Casa para Idosos. E depois a gente foi alterando o nome e virou Casa 47. A gente mostrou a obra, as decisões, a chegada da estrutura metálica, as paredes alvenaria. A gente mostrou ela pronta. Agora, nessa semana, na terça-feira, subiu ao ar um time-lapse, um vídeo de 2 minutos muito curto, mostrando todo o tempo de obra, do nada, a obra pintada. E em todos esses vídeos dessa série, sempre tem as perguntas relacionadas a custo. E mesmo eu, não vou dizer que todos os arquitetos são assim, vou dizer de mim, tá? Mesmo eu, não gostando de falar de custo, gosto muito mais da gente viajar nas imagens do Pinterest ou nos seriados que mostram casas extraordinárias da Netflix. Mesmo eu gostando muito mais disso, muito mais de projetar e mostrar para vocês o projeto, muito mais de falar sobre soluções para a obra, o custo faz parte da realização do sonho. Você sonha, 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 sonha e depende sim de quanto custa para esse sonho se tornar realidade. Então, tudo muito transparente. Aqui eu vou abrir a planilha de custos que a gente passou para o cliente e mostrar para vocês quanto que essa casa custou. Vou pôr esse negócio aqui, ó, porque eu vou gravar a minha tela e aqui o som é muito melhor do que aí no vídeo. E provavelmente vou ficar pequenininha no cantinho da tela, tá? Pra gente falar de item a item. Quando foi ao ar o último vídeo da Casa Pronta e eu perguntei se vocês queriam que a gente mostrasse os custos dessa casa, eu avisei que isso seria um vídeo um pouco chato. Porque falar de números sem você ver o produto, né, acaba se tornando chato. E planilha. Eu até brinco com as pessoas que se me desse um xerox na universidade para eu ler, já me dava uma certa depressão, porque tudo em preto e branco. A planilha é mais ou menos isso, né? É tudo sem cor, é tudo sem foto. Eu gosto de ler foto, aquela louca. Então, convido vocês a acompanhar esse vídeo. Vou ficar pequenininha na tela. Já deixa aqui pelo nosso empenho, a nossa transparência e a minha boa vontade em não falar de projeto e falar de custos, o teu joinha, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que quer construir, vem com um número milagroso para você, ou com aquela pessoa que tem medo porque acha que não tem como manter o controle. Compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa esse sininho de notificações. Você curtir, você comentar, você compartilhar, ativar o sininho é muito importante para nós, porque isso mostra para o YouTube ou para o Facebook, enfim, para a plataforma onde você está assistindo esse vídeo, que você gostou e assim ele entrega e mostra para mais gente. E quanto mais gente souber que dá para ter uma obra sob controle, melhor. Eu fico muito triste quando eu sei de pessoas que vão realizar o sonho da casa própria e passam por perrengues, de faltar dinheiro no meio do caminho, de acabarem chegando no lugar que eles não queriam chegar quando estavam planejando, ou acabam fazendo tudo sem aprovação, sem orientação, porque acho que é isso que vai custar muito caro, tá? Vamos lá? Eu vou pôr isso aqui. Bem-vindo, passageiros. Agora o áudio mudou, né? Porque a gente está usando esse microfone aqui e vai ficar melhor. Eu vou começar mostrando para vocês se lembrarem, o projeto original. O projeto original era esse arquivo em 3D, trazendo uma casa de 47 metros quadrados, onde a gente tinha muito vidro aqui na frente para entrada de luz, tínhamos um deck, tínhamos esse revestimento com tijolo. E desde o início, a gente considerou usar a estrutura metálica para tempo de obra, redução de tempo de obra, e a telha metálica com isolamento térmico, que as pessoas que moram nessa casa hoje sentiriam muito frio. Então, a intenção era permitir a entrada máxima de luz, isolar essa parede dos fundos aqui, aonde a gente tem a maior perda de calor, porque a parede que não entra a luz
nunca no nosso clima da nossa região, a gente faria ela toda fechada, sem aberturas para essa troca de calor, tá? Esse era o projeto original. Começamos a orçar esse projeto e já de cara a gente constatou que a gente teria que mudar essa porta. E foi para isso aqui. Mantivemos lá em cima a janela triangular. Eu ia falar o vidro triangular, porque na verdade é só um vidro, não abre. Para iluminação, é isso que trouxe qualidade visual à casa. As pessoas entram e não se sentem claustrofóbicas no espaço, então o projeto aconteceu do jeitinho que a gente queria mesmo. E aqui vocês já veem que não tem o glamour de nenhum tipo de revestimento nessa parede, né? Mas enfim, aqui a gente já começou, eu e os clientes, a ter o choque de realidade, que é até onde meu dinheiro pode pagar, até onde eu estou a fim de gastar. Com isso, nós vamos para o nosso arquivo em AutoCAD. Um projeto, ele é dividido em etapas. Cada responsável técnico desenvolve a sua etapa. Então, a gente tem o projeto arquitetônico, que é a base para os outros projetos. Ele diz para a gente quanto que vai ter de área, qual é a altura dos cômodos, o que vai ser cada cômodo, onde vai ter vaso sanitário, onde vai ter janela, porta, circulações. Esse projeto arquitetônico, a primeira coisa que você tem que fazer é aprovar ele na prefeitura da tua cidade. Depois desse projeto arquitetônico e desse projeto legal, nós temos que ter um projeto de cargas. As pessoas acham que o primeiro projeto é de fundação e não é. Junto com o projeto de cargas e estrutura, a gente vai fazer junto a sondagem do terreno, identificar como esse terreno responde. E isso é um ponto de interrogação. Às vezes, na mesma quadra, a gente tem terrenos muito bons e terrenos muito ruins, falando em desempenho para resistência, tá? Fizemos a sondagem, mandamos essa sondagem para o projetista de fundação junto com as cargas do projetista de estrutura. Eu já estou chegando aí em 4 profissionais. Arquiteto, que fez o projeto arquitetônico, engenheiro de fundação, engenheiro de estrutura, engenheiro de sondagem. Esses 4 profissionais para chegar nisso. Nesse projeto específico, como é um projeto simples e nós estávamos correndo contra o tempo, e eu realmente me envolvi com a realidade que esses clientes estavam vivendo, eu resolvi fazer o projeto elétrico hidráulico deles, tá? A gente fez porque era muito simples, coloquei dentro do preço e vamos desenvolver, porque era muito simples. É um banheiro que eu tô falando, né? Por favor. Então, nós fizemos esse projeto elétrico hidráulico junto ao mesmo tempo em que o de fundação estava sendo feito. Então, só para vocês verem aqui na minha tela o tanto de desenhos e detalhamentos que eu tenho para uma casa de 47 metros quadrados. Tudo isso para a gente evitar problemas, desencontro na obra. Então, aqui eu tenho quantos blocos vai por metro quadrado. Então, só para vocês saberem, parede em bloco cerâmico está indo 35 blocos por metro quadrado. Em bloco de concreto vai 13. Então, bloco de concreto é mais caro, é mais pesado, vai menos por metro quadrado. Tudo isso serviu aqui, é um detalhamento de esquadrias. Aqui a gente tem projeto elétrico, projeto hidráulico, com algumas definições, onde que está a caixa d'água, onde que não está, como é que funciona. Ok? Ok. Aqui é um projeto de cobertura. Aqui. Aqui a gente tem a planta de cobertura que a gente fala, mostrando onde que estão as telhas, para onde que essas telhas vão. Digo isso para quê? Agora vocês entenderam que a obra é dividida por etapas. A primeira etapa que você tem que se planejar é projeto. Não existe, eu leio muito isso nos grupos que eu participo de construção. As pessoas dizendo o seguinte: eu não tenho dinheiro para contratar um arquiteto ou um engenheiro, então eu estou fazendo por conta. Só que se você tem dinheiro para fazer, uma parte desse dinheiro tem que ir para o profissional para ele te orientar. Senão, corre o risco de você pegar todo esse montante de dinheiro e jogar fora. E fazer uma coisa muito errada, entendeu? Que vai colocar em risco, muitas vezes, a vida da tua família. Essa planilha aqui que eu uso, ela não é uma planilha para o executor, tá? Ela não é uma planilha para o engenheiro, para quem administra obras. Ela é uma planilha muito simples para o controle pessoal do cliente.
Eu percebi ao longo desses 10 anos executando obras que e até eu quando executo as minhas obras, tá? Vai dando um nervosinho de você ver o dinheiro sumindo e a casa não tá lá ainda. Então, a minha intenção, quando eu desenvolvi essa planilha já uns 5 anos atrás, é que o cliente enxergue todos os itens. Ele vai enxergar que tudo custa, até aquilo que ele não enxerga na obra depois de pronta. Precisa ser comprado. Então, ele tem que ter calma e controlar por etapa. Ficou dentro da etapa? Então, relaxa. Teu cronograma, teu orçamento vai ficar dentro do previsto. A primeira etapa, então aqui eu tenho uma coluna de etapas. Vamos ver se eu consigo explicar, né, gente? Acho que eu não sou muito didática. Do lado tem uma coluna de material, então, ó, coluna etapas. Coluna material. Descrição do material. Quantidade. Aqui devia ter escrito quantidade. Está escrito quantidade. Só que ficou só o D. Olha lá, quantidade. Valor. E total. Aqui eu tenho a soma de cada etapa, tá? Então, projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico dessa casa, incluindo elétrico e hidráulico, ficou 47. Eita! Ficou R$ 2.500. A gente teve a sondagem, 2 pontos e laudo, R$ 1.700. A gente teve projeto de fundação, R$ 450. ARTs e plotagens. Meu Deus, eu gastei R$ 120 com plotagens. Sim, a gente tem que gastar para ter aquele papel grande, sabe? Dobrado, bonito, para que você possa entregar para as pessoas executarem tua obra. Às vezes tem um gasto de plotar isso para entregar para as pessoas orçarem a tua obra. Como que você quer que o pedreiro orce a tua obra se ele não tem a planta, os cortes, a elevação, as cotas, as áreas para ele orçar? Então, ok. Acompanhamento de obra é outra etapa. 3 meses de obra, uma visita semanal, R$ 1.000 por mês deu R$ 3.000. Então, vamos falar assim, a etapa de projeto, antes de você começar a executar a tua casa, antes de você pôr lá a primeira estaca no lugar, eles gastaram R$ 4.953. Depois tem a etapa de acompanhamento, que acontece no decorrer da obra, R$ 3.000. Então, com profissionais técnicos, foi R$ 7.953. Esse foi o custo para essa casa. Fundação. Fundação, eu tenho aqui em itens, 13 itens. Para essa casa, a gente utilizou aço CA50, de 8 milímetros, foram 28 barras, tá vendo? Quantidade. Aqui, tá vendo? Apontando com o dedo. Aqui, quantidade. Aqui, descrição. Aqui, material. Aqui, etapa. Então, eu tenho de ferro, aço CA50, 8 milímetros e 10 milímetros, um gasto total de R$ 1.484,51. Eu tenho arame, porque quando eu monto aquela viga baldrame, tem um araminho que vai amarrando tudo aquilo lá. E esse arame, eu gastei R$ 150 de arame. Concreto. Então, a gente tinha que orçar um concreto com a bomba estacionária. Eu tenho aqui, ó, de concreto para essa obra, R$ 3.735. Tábuas, ripas, prego, tudo isso a gente usa na fundação para fazer as formas. Tela aqui é 92. É uma tela que a gente coloca no piso da casa, que foi concretado. Dentro desse material aqui de concreto, tá já o concreto do piso, tá o concreto da estaca, tá o concreto das sapatas, das baldrames e do piso. E aí você vai falar para mim, meu Deus, para uma casa tão simples, uma fundação com tudo isso. Gente, sim, a gente tem um engenheiro de fundação que fez uma análise da sondagem do solo e se posicionou em relação ao que podia e não podia ser feito. Quando você contrata um profissional que vai definir o que tua casa precisa, tem que haver confiança. Então, a gente contratou ele, auxiliamos os clientes a contratarem ele. Uma vez que ele especificou esse remédio, essa especificação de fundação, a gente tem que seguir. Senão, é como você ir no médico, ele te passar os remédios e o teu tratamento, e você falar, não preciso disso não. Escolha, você pode fazer isso? Você pode. De fundação, a gente teve um custo, somando
todos esses itens lindos aqui, tela, saibro, R$ 6.833,71. Vamos para a estrutura. Material de vigas e pilares. Por que eu não pus especificação? Porque a estrutura metálica, quando você compra a estrutura metálica para a tua casa, você tem que ter um projeto estrutural. Na verdade, para qualquer casa tem que ter um projeto estrutural, mas vou falar da estrutura metálica em si. E por que eu gosto de usar ela? Porque a gente manda um projeto estrutural para as empresas orçarem, a empresa orça o produto final. Ela não orça perfis, ou tubos, ou metalão. Ela orça as vigas e pilares do projeto, ou a estrutura do projeto. Então, não tem especificação aqui. Para eu colocar a especificação, seria conforme o projeto. Achei desnecessário. Então, a etapa de estrutura da casa, eu tenho o material de vigas e pilares, a mão de obra de vigas e pilares. Eu já falo da mão de obra da fundação, que você deve estar se perguntando aí, né? No final a gente fala sobre mão de obra. A mão de obra de caibros metálicos e a mão de obra, material, caibros metálicos e a mão de obra deles. Toda a estrutura metálica da casa instalada com frete ficou R$ 19.639. Cobertura. Eu tenho na cobertura a telha, eu tenho na cobertura a instalação da telha, as calhas e os rufos. Então, aqui a gente não teve a solução de melhor custo-benefício. Me perdoem, sou arquiteta, o meu princípio de vida não é custo-benefício, tá bom? Eu achei que ia ficar muito feia eu fazer só uma casa, 2 aguinhas, sabe? Sem nenhum diferencial. Como eu queria fazer essa iluminação para ganhar pé direito, e nos quartos não tem por que fazer isso, porque o quarto tem que ser um lugar mais aconchegante e tudo mais. Ó, eu tenho o rufo aqui, ó. Estão vendo o desenho que o rufo faz? Ele veste, ó, aqui a paredinha. Vamos com a etapa de cobertura? Etapa de cobertura, R$ 6.625,40. Vamos para as paredes. Nas paredes eu tenho cal, cimento, areia e blocos de concreto e blocos cerâmicos. Nas paredes teve um gasto de R$ 7.480. Gente, quantos blocos cerâmicos foram? 2.400. Quantos blocos de concreto? 1.200. Cimento, areia e cal é para a gente fazer a argamassa, chapisco e reboco de tudo isso aí que está acontecendo, tá? Essa parede tem função de vedação, fechar. Ela não tem função estrutural. Toda a estrutura da casa aconteceu em estrutura metálica. E em muitos lugares essa estrutura metálica ficou escondida, não ficou à mostra. E por que foi feita essa opção? Veja no time-lapse. A gente conseguiu fazer a estrutura da casa e cobrir em uma semana. E tudo isso foi ponderado com a mão de obra que foi executar. A mão de obra que orçou a execução deu um desconto porque ela não teria que fazer a estrutura. Fazer a estrutura da casa é caixaria, concreto. Esse concreto, geralmente, os pedreiros fazem na obra. Então, você tem locação de betoneira, você tem luz, energia elétrica mesmo, você tem um gasto de água e tem também a questão, não menos importante, que eu sempre friso quando posso, da sustentabilidade. Não só com os materiais, como com a qualificação da mão de obra que vai trabalhar na sua casa. Esgoto. Esgoto é o caminho do cocô. Eu sempre falo isso. A parte que eu me sinto pior de projetar é essa, que eu penso, gente, podia eu estar aqui discutindo sobre como que as pessoas vão curtir a vista, como que elas vão se sentir bem no espaço, e tô aqui fazendo o caminho do cocô, definindo o tamanho do tubo que sai do vaso. Mas assim, ninguém curte vista nenhuma se o cocô não estiver indo para o caminho certo. Então, faz parte, tá? De esgoto. Eu tenho aqui item por item. Joelho, tubo, luva, mais joelho, tubo, caixa de gordura. Não sei se você sabe, mas toda a pia da nossa casa tem que estar ligada numa caixa de gordura para só depois ela ser destinada à coleta, ao sistema de coleta de esgoto. Caixa de concreto 40 por 40. Então, a gente terminou a parte de esgoto. Qual que é o custo? R$ 1.596,03. Eu divido as etapas da casa em esgoto e água fria. Por que eu gosto de dividir por etapas? Porque são materiais que são entregues em momentos diferentes da obra. Nesse caso da obra 47, da casa 47, nós tínhamos espaço para fazer a compra de tudo e entregar tudo num único dia, porque tinha espaço para guardar. No entanto, se na tua casa, se você quiser executar um projeto parecido, quiser até usar essa planilha como base, e na tua casa não tiver espaço para você guardar tudo isso, você foca em comprar o material de esgoto antes
do material de água fria, porque eles acontecem em momentos diferentes. Para não dizer que nenhum de água fria a gente compra junto com o de esgoto, você vai ter que comprar um tubo, que é o que vai fazer a entrada de água na tua casa, só para você poder concretar o teu piso tranquilinho. Água fria. A água fria entrou aqui a laje treliçada, que é a base da caixa d'água. Essa caixa d'água está apoiada nisso aqui, ó. Isso aqui é uma laje treliçada. Base para válvula de descarga, tubo 25 mm soldável, joelho soldável, T soldável. Quando eu venho aqui na planilha, ó, se eu quero economizar, por exemplo, numa obra minha, então esses itens eu só dou uma olhada se tem algo muito caro, onde ali eu tenho que tentar enxugar. Geralmente eu chego com um valor grande para o fornecedor, eu orço esses materiais com 3 fornecedores, chego com o valor da soma para um dos fornecedores, para o mais barato, peço para ele chegar nesse preço, peço com desconto, negocio nesse sentido. Caso eu não consiga, eu vou nos itens mais caros, tentar reduzir. Por exemplo, aqui eu tenho que o item mais caro da parte de água fria é o reservatório e a laje treliçada. O reservatório, eu consigo comprar um reservatório mais barato? Existe no mercado um que mantenha a qualidade e seja mais barato? A laje treliçada tem algum outro sistema confiável que eu possa apoiar minha caixa d'água e que saia mais barato que isso? Esses dois que eu analisaria aqui. Nessa etapa aqui, ó, de esgoto, eu tenho esses dois itens aqui que são os mais caros, que é a caixa de gordura e a caixa em concreto. Nesses dois itens que eu focaria tentar minimizar, entendeu? Diminuir o custo. E, claro, o total, como sempre, negociando com o fornecedor. Elétrico. Você vai ter que ter um projeto elétrico que vai gerar para você todas as listas de materiais. Você vai ter que pedir para o projetista uma lista de materiais. Sem lista de materiais, o projeto não acontece. E é ele que vai dizer, por exemplo, ó, quantos interruptores de uma tecla simples eu preciso. O interruptor é 10 amperes branco, preciso de um, ele custa R$9. Quantas caixas 2x4 eu preciso? Elas são pretas, eu preciso de 26. De elétrica, eu estou gastando R$ 3.880,63. E ainda faço aqui um adendo, que é o seguinte: a gente não mexeu no padrão. O que é o padrão de energia? A entrada de energia. A gente não mexeu nele, a gente usou ele do jeitinho que tá. Senão, esse valor aqui ficaria mais caro ainda, tá? Vamos continuar para esquadrias. As esquadrias, a gente inicialmente queria muito esquadrias com vidro duplo em PVC, mas se mostrou inviável financeiramente. Então, a gente teve que mudar para uma esquadria simples, tá? De alumínio, dessas que tem a pronta entrega. Então, a gente mudou até tamanho de abertura. Como vocês podem ver, esse inicial aqui, ó, que tinha uma senhora porta maravilhosa de correr, não aconteceu. Agora é uma porta de giro, que a gente fala, né, que a porta... E com isso, essa parede aqui, ó, que é a parede que a gente tem a TV, no projeto 3D a gente previu ali a TV, funcionava super bem porque essa porta era de correr. Então, você abria a porta de correr e você podia assistir TV bem tranquilo. E agora que ela é uma porta de giro, essa porta atrapalha, ela abre na frente da TV. Não ficou muito sucesso, mas era o que a gente conseguia pagar. E a gente tem que sempre respeitar até onde a gente consegue ir de forma confortável. Além do mais, como todas as paredes são de vedação, em qualquer momento a cliente pode sim, sobrou um dinheiro, vamos derrubar ali aquela parede, colocar uma porta mais larga de correr, pode? Pode, qualquer momento. Eu tenho então na etapa de esquadrias, eu tenho uma esquadria de alumínio de 200 por 100. O que é 200? 200 centímetros por 100 centímetros, tá? Eu sempre coloco a largura antes da altura das minhas janelas. Quantas que eu tenho dessa? Uma. Eu tenho duas janelas aqui, ó. Tenho duas de 1,20 por 1. Eu tenho uma de 60 por 60, que é a janela famosa maxiar que vai nos banheiros. Eu tenho um vidro fixo triangular, tá? Que saiu R$ 1.500 aquele vidro fixo. Olha o preço em relação aos outros, tá vendo como é mais caro? Eu tenho uma porta de giro em alumínio branca, que é a porta que foi para a lavanderia. A gente tem uma saída nessa casa, uma saída na lavanderia. Aqui, ó. Essa saída da lavanderia. Eu tenho uma porta de giro, as portas em giro de madeira. Com caixilho e vista, eu tenho 4 portas. Ó, 1, 2, 3, 4. Todas as portas desse projeto têm pelo menos 80 centímetros de folha. E o porquê que a gente fez assim? Assim é o padrão?
Não. O padrão é que as portas de quarto eu tenho 70 e uma porta de banheiro pode ter 60. Então, se você quiser fazer o mínimo na tua casa, você pode diminuir esse tamanho de porta. Só que aqui a gente queria acessibilidade. Então, por isso a gente optou por portas de 80 em tudo. Para todas as portas, eu tenho que ter caixilhos e vistas para as portas de madeira. Eu tenho que pensar na fechadura, quando é a fechadura interna. Então, ó, eu tenho 4 portas. Fechadura interna, 2. Fechadura de banheiro, 1. Fechadura externa, 1. Quantos jogos de dobradiça? 4. E aí, nesse item, gente, é o item que você já começa a identificar que você tem o poder de negociação e você tem o poder de escolha para itens mais caros e mais baratos, tá? Dobradiça, fechadura, começa a ser acabamento. Por que eu coloco em esquadria? Porque uma porta não funciona sem a maçaneta. Só se ela for uma porta vai e vem. E você quiser abrir com o nariz, eu que tenho nariz grande consigo. Por isso que eu coloquei nessa etapa. Ela não é fechaduras e dobradiças, elas são itens considerados de acabamento por algumas pessoas, porque eles têm já uma gama imensa, uma variedade imensa de cor, material, preço, acabamento, enfim, que você pode comprar, tá? Vocês viram que cada etapa aqui na minha planilha eu pintei de uma cor, né? Então, forro, que é a outra etapa. O forro lá foi em PVC. Um forro em madeira seria mais bonito, mas a gente pensou muito em manutenção. Então, o forro em PVC, um kit alçapão, porque eu não quero ter que destelhar a casa para poder ter acesso à caixa d'água. Quero ter acesso à caixa d'água, deu qualquer problema, eu tenho que ter um alçapão dentro da minha casa. E se eu estou fazendo o forro em PVC, já compro o kit de alçapão, que não custa caro. Roda-forro, ripas e prego. Roda-forro é o acabamento no PVC, o encontro dele com a parede. Ripas e prego para a gente poder fazer a estrutura onde a gente fixa o forro em PVC. Chegamos na etapa, então toda a etapa pulei, né, o resumo, toda a etapa de esquadrias deu 6.299,50. A etapa de forro, 1.042,62. A etapa de acabamento, estamos chegando agora em acabamento. Eu tenho cerâmico, esmaltado, borda arredondada, ravena, marfim. Por que é importante você especificar, definir a tua cerâmica antes de você ir lá na loja escolher? Porque cada tipo de piso, não só cerâmica, porcelanato, se quiser fazer em granito, se você quiser fazer cimento queimado, cada tipo de piso traz especificações e exigências que vêm depois. Então, se eu vou usar um piso cerâmico, ele vai ter que, eu vou gastar com um tipo de espaçador, vou gastar mais rejunte, vou ter um tipo de argamassa, vou ter um valor da mão de obra de colocação. Eu vou comprar, por exemplo, um porcelanato imenso, aqueles que, sei lá, 1,20 por 1,20, aqueles imensos. Eu vou ter um tipo de espaçador, eu vou ter que comprar um espaçador específico, eu vou ter um tipo de rejunto, vou ter um tipo de argamassa e um tipo de valor de mão de obra. Tudo isso tem que ser contabilizado para que você não se iluda. E se você deixar para definir isso na loja, você está sim suscetível a uma opinião do vendedor que acabe te guiando por um caminho que saia mais caro. Sabe aquela propaganda assim, piso laminado a partir de R$ 99,00 ou piso laminado a partir de R$ 45,00 o metro quadrado? E aí, quando você chega na loja, você descobre que é o piso que você não vai gostar de jeito nenhum, que é o piso mais podre que tem. E aí você descobre que tem a manta, que tem a mão de obra de nivelamento do piso que você já tem na tua casa, que tem a mão de obra de colocação desse piso, que tem a cola, e aí tudo isso vira R$ 250,00 o metro quadrado. Aí você deixou de comprar uma outra coisa que realmente ia ser 45 metros quadrados, porque você foi iludido, porque deixou para definir lá na hora. Então, eu gosto de definir o tipo de piso mesmo. E com ele, a gente já vai ter aqui embaixo também rejunte, espaçador. Mas estou com dificuldade com as setas, peraí. Cerâmico para o banheiro, rejunte bege, cerâmica esmaltada, rejunte branco, espaçador, e ali do lado, ó, até a marca, tá? Cerâmica brilhante arredondada, rejunte branco, massa corrida. Chegamos no acabamento das paredes. Então, se a parede está em calfino, depois eu vou gastar massa corrida para a gente poder aplicar em tudo isso. Ó. Eu até dividi por cômodo, quantos metros quadrados em cada cômodo. Tinta acrílica verde água, que era inicialmente a minha intenção que eles usassem para os cômodos. Ó. Eu queria pintar o quarto de hóspedes de verde água. Branca glazulite.
tem até a marca, gente, não sou paga para isso. Vamos tirar essa marca daqui. Tinta acrílica branca, que eu estava considerando para o restante dos cômodos. Tinta para paredes externas. Aqui também tem a marca, que eles nem estão me patrocinando essa souvenir aí. Eu posso dizer para vocês que as tintas que têm cores padrões saem mais barato do que isso aqui, ó. Isso aqui é um mostruário de tinta maravilhoso que a gente compra, tá? Essa aqui eu posso falar que é a Sherwin-Williams, eles me deram. Então eu posso falar que pelo menos ganhei. Porque assim, não é R$3, é, sei lá, R$100 o mostruário de tinta. Essas tintas aqui, que são maravilhosas, eu sempre uso, quando eu uso, para pintar locais mais decorativos. Uma parede em específica que eu quero que fique bonita. Porque ela é mais cara do que a tinta que está lá na prateleira padrão, sabe? Quanto mais escuro, pelo menos isso é o que eu tenho de experiência. Se você trabalha com tinta, me corrija. Mas quanto mais escurinho, quanto mais para cá, para a cor escura eu tiver, mais caro ela custa. Quanto mais para a parte clarinha, mais barato ela custa. Só que isso aqui para nós, para mim, arquiteta, me dá assim uma alegria. Tem dias que eu só fico abrindo e olhando todas as cores e pincel, rolo, bandeja. Pincel, rolo, bandeja e lixa são custos do proprietário, de quem está construindo. Não são custos da mão de obra que está executando, tá? Porque geralmente são itens que você usa na obra e vai para o descarte. Não tem muito reaproveitamento. E caçamba. Por que caçamba aqui? Aqui eu começo a ter o que sobrou de tijolo que quebrou, cerâmica que quebrou, erros de obra que podem ter acontecido, varre, 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 junta, põe no cantinho, tudo isso vai na caçamba. Então, com o acabamento, eu gastei R$ 2.401,95. E as pessoas dizem para mim, mas acabamento é a etapa mais cara que tem da obra. Sim, porque o céu é o limite. Você pode escolher aqui, onde a gente colocou, por exemplo, um cerâmica esmaltado, borda. Deixa eu digitar aqui no Google, será que ele puxa que cerâmica é essa? Porque eu já não lembro mais. Ah, ó, é um amadeirado, tá vendo? É esse aqui que a gente especificou. Ele está custando aqui pra gente na nossa planilha, que é da época da obra, R$ 15,09 o metro quadrado. Veja como ele tá barato, se eu for comparar com o que eu acho por aí. Um piso, você pode ter pisos de R$ 300 o metro quadrado. Se eu colocar aqui 300, olha para onde que foi esse número. Tá vendo? Se eu colocar 300 no valor do metro quadrado. Vamos colocar aqui ao invés de 15... Deixa eu pegar um porcelanato aqui, já que tô aqui mesmo. Não é propaganda, vocês nem estão vendo o que eu estou acessando aqui. Vou colocar um porcelanato aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, que eu amo cinza, minha cor favorita é cinza. R$ 68,90. Vamos mudar só pra gente ver quanto que fica. Tá vendo? Como eu dobrei, ó. Mas é por isso que as pessoas têm tanto medo dessa etapa de acabamento. E é nessa etapa que você, meu cliente do meu coração, vai para a loja. Enquanto eu estou falando que eu tenho que comprar vergalhão, enquanto eu tenho que comprar estrutura, telha, quando eu tenho que comprar tubo de PVC, cano, caixa d'água, você fala, Edna, me passa então seus orçamentos, a gente fecha com o mais barato. E eu confiro as especificações e fecho com o mais barato. Mas aqui nessa etapa, você começa a visitar a loja. E na loja, tudo lindo. Eu tenho um dos stories aqui da ArcStyle. Você segue a gente no Instagram? Segue lá, amigo. Ó, um dos meus stories eu fiz numa loja de materiais de construção com uma parede só com tampas de vasos sanitários, para mostrar a variedade. E tinham tampas de R$ 29,90 a R$ 590 uma tampa de vaso. Certo ou errado, não importa. Importa o que você quer usar na tampa do seu vaso. A questão é que lá na hora do acabamento, você às vezes acaba tomando escolhas não muito pautadas pela lógica e pela razão, digamos assim. Eu gastei então R$ 2.401,95 com a etapa de acabamento. Louças, ducha, que é o chuveiro. Muitas obras não consideram chuveiro como item de acabamento, mas eu faço as obras para os clientes, do coração geralmente, tá? Como que eles vão tomar banho? Então eu acho assim, eu tô enganando eles. A gente entregou, ficou tantos reais, mas não tem chuveiro. Ele vai ter que gastar com chuveiro, então eu tô enganando ele. Por isso que eu ponho na planilha. Você vai ter que tomar banho, tem que ter chuveiro. Eu espero que você esteja vendo esse vídeo até agora, tá? Porque todo mundo ficou pedindo vídeo de custo, e se agora tiver 5 visualizações, eu vou ficar muito da triste. Ok? Ok. R$ 180.
acabamento de registro de pressão, acabamento para válvula de descarga, vaso sanitário, assento convencional, porque se você vai ter um vaso, vai ter um assento, lavatório, ducha higiênica, parafuso para coluna, engate flexível. Eu tenho aqui também torneira, Oliveira com temporizador. Será que é o nome dela? Enfim, os clientes queriam uma torneira com temporizador, que é aquela que você aperta, lava a mão e ela sozinho para, né? Então, ela não é a torneira mais barata, ó, R$90. E é a torneira do lavatório. Barras de apoio, são aquelas barras de apoio que a gente previu no banheiro. Um banco articulável, no primeiro vídeo eu falo desse banco, porque eu fiz uma pesquisa para a gente poder fazer a casa de idosos do jeito melhor possível, mais seguro e acessível possível. Mictório, que depois eles nem instalaram. Tanque e válvula de descarga. Mão de obra. Geralmente a mão de obra eu divido em cada etapa, tá? Tem dois tipos da mão de obra orçar a tua casa. Tem o tipo mão de obra por etapa, então tem itens muito específicos. Por exemplo, eu vou instalar soleiras. E tem pedreiro que fala, eu não instalo soleira. E aí a gente tem um pedreiro específico, um instalador específico que instala soleiras. Então, se vocês olharem no histórico aí dos nossos vídeos, vou tentar deixar o card aqui, tem um vídeo que eu mostro o nosso escritório, que é num prédio de estrutura metálica com paredes de alvenaria. Lá foi uma equipe de pedreiros para as paredes e reboco, uma equipe para pintura, uma equipe que pôs soleira, uma equipe que pôs janela, sabe? A gente conseguiu dividir tudo, porque tinha volume de obra acontecendo. Quando você fala de uma casa pequena, você tem que procurar um profissional que faça todas as etapas e cobra um valor para fazer tudo. E sempre, sempre você tem que ter um contrato. Vocês querem um vídeo que eu mostre o contrato que a gente usa? Comenta aqui embaixo. Essa mão de obra aqui com pedreiro local custou 21 mil. E aqui eu tenho a célula que soma tudo isso aí, tá? Que deu R$ 88.346,94. Então, a casa 47 saiu por esse preço. Vamos ver aqui quanto que deu o metro quadrado. O metro quadrado deu esse valor pintado de amarelo. R$ 1.879,72 por metro quadrado. Deixa eu falar aqui uma coisa. Quanto maior a casa, tende a esse valor diluir. A casa 47 não tem nem garagem, que é um dos itens que dilui o valor total da obra, sabe? Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Gente, custo é isso. Custo é custo. Eu falei para vocês, é bem transparente. A intenção com isso é porque realmente todo mundo queria saber quanto custava. E a intenção com isso é mostrar quanto que custa construir real, entendeu? Então é isso. Fiquei animada porque fiz um tique, né? Tava devendo. Ai, como é bom a gente se livrar de uma coisa que estavam cobrando. É isso, gente. Obrigada. Se você assistiu até aqui, mas olha que muito que parabéns. Com certeza você quer construir sua casa e com certeza você vai conseguir construir ela sob controle. Você quer a planilha? Vou te dar a planilha. Vou deixar aqui embaixo o link do site onde você pode entrar e baixar nossa planilha. Mas baixa meio logo, tá? Porque esses links, eles têm validade. O programa de necessidades que estava disponível, já não está mais. Sei lá o que aconteceu. Então, bom? É isso. Obrigada e até. Nossa, falei tanto que eu tô até com dor no ossinho. Tá gravando, tá gravando.